Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e vamos iniciar a nossa aula 4. O assunto de hoje será a matriz inversa. Bom, então o que é uma matriz inversa? Será que toda matriz tem uma inversa? Então, olha só. Seja A uma matriz quadrada, n por n, e n é a matriz identidade. Se existir uma matriz B, também quadrada e de ordem n por n, que satisfaz a condição A vezes B é igual a B vezes A, e o resultado desses dois cálculos é igual à identidade, então nós vamos dizer que A é inversível. A também pode ser chamada de não singular. E nós vamos dizer também que B é a inversa de A. Se este cálculo A vezes B for diferente da identidade, ou B vezes A for diferente da identidade, então nós vamos dizer que A é uma matriz singular ou não inversível. Então, olha só o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos duas matrizes, uma matriz B e uma matriz A, e nós queremos calcular os produtos AB e BA. Então, calculando os produtos AB e BA, nós vamos ter a identidade como resultado. Então, com isso, nós vamos concluir que a matriz B é a inversa da matriz A, como está falando aqui na definição. Então, nosso primeiro teorema diz o seguinte: se A for uma matriz inversível, então a inversa de A é única. Quer dizer o seguinte, que só existe uma inversa para A. Não podemos ter mais de uma inversa para a mesma matriz. Então, quer dizer que, já que existe apenas uma, nós podemos dar um nome especial para ela. Então, se a gente está falando da matriz A, se A for inversível, nós podemos dizer que a inversa de A se chama A menos 1. Nós vamos denotá-la com esta representação, A menos 1. E aí, de acordo com a definição, está valendo então que A vezes A menos 1 vai coincidir com A menos 1 vezes A, dando origem à identidade. No teorema 3.2, nós destacamos algumas propriedades satisfeitas pela matriz inversa. Então, olha só, a inversa de uma matriz inversa é a própria matriz. A inversa de uma matriz transposta coincide com a transposta da matriz inversa. E a inversa de um produto de matrizes é o produto das inversas das matrizes, mas na ordem contrária. Note que aqui é A e B. Aqui começa com B e depois o A. Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente aplicar essas propriedades satisfeitas pela matriz inversa. Então, olha só, A, B, C e D são matrizes inversíveis e nós queremos mostrar a validade desta igualdade. A, B, C, D, A menos 1 é igual a D a menos 1, C a menos 1, B a menos 1 vezes A menos 1. Então, como A, B, C, D são matrizes inversíveis, pelo teorema, nós sabemos que o produto de duas delas, AB e CD, são inversíveis. Vamos voltar aqui e ler novamente. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, duas matrizes. AB são inversíveis. Então, o item 3 está dizendo que o produto AB é inversível e a inversa é o produto das inversas na ordem contrária. Então, nós estamos pegando aqui, ó, duas matrizes, AB, a inversa do AB vai ser o produto das matrizes inversas na ordem contrária. Então, B a menos 1 vezes A menos 1. E a inversa do CD é D a menos 1, C a menos 1. Aí, agora eu já sei que AB e CD são inversíveis, porque olha só, nós começamos com A, B, C, D. Essas são inversíveis. Agora, eu agrupei essas duas e agora eu estou com a informação que AB e CD são inversíveis. Então, agora eu vou agrupar essas duas informações.
Dessa forma, como a B e CD são inversíveis, o que vai acontecer? A B, CD vai ter inversa. Então, nós vamos calcular essa inversa. Então, olha só, AB, CD, A menos 1, eu agrupei aqui com o produto ABCD, porque eu já sei que esses pedaços aqui possuem inversa. E aqui nós temos o produto das inversas na ordem contrária. O CD a menos 1 está aqui. E o AB a menos 1 foi dado aqui. Então, nós vamos substituir e a gente chega na expressão que o exercício estava pedindo para a gente mostrar. A gente conclui dessa maneira. Vamos ao próximo exemplo. Então, agora, nós temos A e B, duas matrizes inversíveis, C é uma matriz arbitrária, e nós queremos encontrar uma matriz X que satisfaz a equação dada, que é essa equação aqui. Então, como nós queremos encontrar a matriz X, observa onde que se encontra X, ó, é um produto com AX. Só que tem outras coisas envolvidas aqui, tem subtração, depois tem um produto com B a menos 1. Então, nós vamos começar isolando o X aqui pela direita. Então, tá vendo que tem esse B a menos 1? Então, nós vamos acrescentar um produto por B, só que tudo que você faz em um membro também tem que ser feito no outro membro. Então, acrescentamos produto vezes B, quer dizer, acrescentamos a multiplicação por B em ambos os membros, e isso garante que B a menos 1 vezes B dá a identidade, e a identidade, por ser elemento neutro da multiplicação, o primeiro membro vai ficar apenas AX vezes B, AX menos B, do jeito que está escrito aqui. Já no segundo membro, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Ó, C vezes B é esse CB. E depois, AB vezes B é esse AB vezes B. Aqui nós temos B vezes B, que ficou igual a B ao quadrado, certo? Agora, nós já estamos, eu vou apagar, nós estamos nesta linha, nesta equação. Para isolar o x, nós vamos retirar o b. Olha para essa equação que eu marquei e essa última. O b está aqui sendo na subtração, menos b. Então, ele vai para o segundo membro na forma de mais b, que é a operação inversa, certo? O que está aqui anteriormente, essas duas equações, é a justificativa de você passar desta para esta. Olha o que está acontecendo aqui. Como você quer eliminar o menos b do primeiro membro, você somou mais b no primeiro membro, porque nós vamos ter aqui matrizes opostas, e menos b mais b é matriz nula, e matriz nula mais AX dá o próprio AX. Como você acrescentou mais B no primeiro membro, ele também foi acrescentado no segundo membro. E aqui ele foi mantido no segundo membro. Mas na prática, o que nós vamos fazer? Você está aqui com a equação e quer isolar o AX tirando esse menos B. Então, você já vai levar o menos B lá para o segundo membro na forma de mais B, certo? Muito bem. Então, feito isso, observe agora que nós queremos isolar o x ainda e nós queremos retirar A. A multiplica x. Então, para retirar a matriz A, nem pensem em falar que eu vou passar o A dividindo o segundo membro, porque essa é uma propriedade dos números reais, que eu vou escrever aqui ao lado para você relembrar. Ó. Se fosse uma equação de números reais, AX é igual a B, por exemplo, e você quer isolar o x. Então, o que você faria? Eu vou fazer aqui o passo a passo para você lembrar, quando estiver em matriz, o que deve ser feito. Aqui nos reais, você também acrescenta a inversa do A, que ficaria assim. E aí, você acrescenta nos dois membros. Então, A menos 1 vezes A. Só que A menos 1 vezes A, não é potência de mesma base? Você vai e soma os expoentes. Então, menos 1 mais 1, 0. Então, ficou A elevado a 0. A menos 1 vezes B. A elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes x. E aqui a
no segundo membro A menos 1 vezes B, e 1 vezes X é o próprio X. Então, X é A menos 1 vezes B. Nós vamos fazer algo semelhante aqui para a matriz. Olha só, nós acrescentamos a inversa da matriz que você quer eliminar, digamos assim. E A menos 1 vezes A é igual à identidade. Então, ficaria aqui, identidade vezes X. Identidade vezes X é o próprio X. Você acrescentou A menos 1 no primeiro membro, ele também precisou ser acrescentado no segundo membro. Aqui você vai aplicar uma propriedade distributiva, ó, A menos 1 vezes CX, CB, A menos 1 CB. A menos 1 vezes AB ao quadrado, vou escrever essa aqui, ó. A menos 1 vezes AB ao quadrado. A menos 1 vezes A é identidade. Então, identidade vezes B ao quadrado. Identidade vezes B ao quadrado é o próprio B ao quadrado. Por isso, nós já colocamos aqui B ao quadrado. E, por último, A menos 1 vezes B, que é esse daqui. Ok, pessoal? Assim a gente finaliza esse exemplo. Continuando com nossa aula, nós temos agora um importante resultado cuja demonstração fornece um método para a gente encontrar a inversa de uma matriz. O resultado diz o seguinte: se uma matriz A for linha equivalente com a identidade, então ela é inversível. E o contrário também é válido. Se A é inversível, então a matriz é linha equivalente com a identidade. Por que eu falei que o contrário também é válido? Porque nós temos aqui o conectivo se e somente se. Traduzindo esse teorema em linguagem matemática, nós queremos dizer o seguinte, ó. A é linha equivalente com a identidade se e somente se existe a inversa de A. Então, essa simples frase aqui, essa simples sentença que eu escrevi, é o que está dizendo aqui nesse teorema. E nós podemos ler tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Isto é, A é linha equivalente com a identidade. Então, quando eu falo isso, então eu estou lendo a setinha de implica, que é essa. Quer dizer que esta seta, que tem essas duas pontinhas, que é o se, somente se, ela fica embutida duas informações, o implica nos dois sentidos, tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Bom, aqui nós traduzimos, nós colocamos os passos do método que vai ser utilizado para a gente encontrar a inversa de uma matriz. Então, vamos conhecer, olha só. Nós vamos colocar a matriz A e ao seu lado a identidade. E nós vamos aplicar operações elementares nesta matriz toda com o objetivo de transformar esta matriz A em identidade. Então, nós vamos escolher as operações adequadas para que isso aconteça. À medida que você vai aplicando operações elementares nessa matriz, a matriz A vai se transformando em identidade e essa matriz aqui, que antes era identidade, ela vai mudando a cada passo. E quando você concluir este processo, esta matriz será exatamente a inversa de A. Isso vai acontecer se você conseguir transformar o A em identidade. E o que acontece quando o A não se transforma em identidade? O que vai acontecer é que nós vamos concluir que a matriz A não é inversível, nós vamos dizer que ela é singular. Esse teorema aqui que nós estamos vendo, negar alguma dessas proposições implica na negação da outra. Ou seja, se eu falar o seguinte, A não é linha equivalente com a identidade, então já posso concluir que não existe a inversa de A. E da mesma forma, eu posso falar assim, não existe a inversa de A, então eu tenho que concluir que o A não é linha equivalente com a identidade, certo? Para aplicar o método, vamos ver dois exemplos. No primeiro deles, a matriz tem inversa. Então, olha só, nós queremos encontrar a inversa da matriz A. Então, nós vamos colocar aqui, como nós vimos, ó, a matriz A, em seguida, a matriz identidade. E o objetivo é transformar a matriz A em identidade seguindo o algoritmo de Gauss-Jordan. Então, vamos lá, relembrando o algoritmo. Identifique a primeira coluna não nula a partir da primeira linha. Então, aqui está a primeira linha e esta aqui é a primeira coluna não nula.
Então, nós vamos observar essa coluna e olhar para o topo dela. O topo, neste caso, é 0. Então, nós precisamos fazer uma permutação de linhas para garantir que esse topo fique diferente de 0. E a nossa única opção é a linha 3, já que o elemento da linha 2 também é 0. Então, nós fizemos uma permutação da linha 3 com a linha 1 e aqui está o resultado. Em seguida, seguindo o algoritmo, nós precisamos garantir que abaixo desse número é 0. Então, já é. Então, tá tudo ok. Aí, vamos para o segundo ciclo. O segundo ciclo diz o seguinte: você vai agora observar a matriz a partir da linha 2. Então, nós podemos esquecer a linha 1 e você vai procurar a primeira coluna não nula a partir da linha 2. E essa coluna se encontra aqui. O topo da coluna é diferente de 0 e já é igual a 1. Só lembrando com vocês que se esse número não fosse o número 1, você precisaria transformá-lo em 1. Agora é o seguinte, nós riscamos aqui essa primeira linha só para identificar em qual coluna que a gente ia trabalhar. Agora eu vou apagar, porque quando se trata do algoritmo de Gauss-Jordan, quando você identifica o pivô, os demais elementos da coluna devem ser iguais a 0, tanto abaixo como acima do pivô. Então, eu vou precisar trabalhar acima da linha 2 também, nesse processo de zerar elementos. Então, nós vamos zerar o número 3, e como esse aqui abaixo de 1 já é 0, nós não vamos trabalhar com ele. Então, olha só, para zerar esse número 3, que está na linha 1, você vai aplicar essa operação, linha 1 menos 3 vezes linha 2. E nós vamos ter este resultado, que eu repeti, essa matriz aqui é esta, que nós encontramos aqui anteriormente. E agora, nós aplicamos esta operação de linha 1 menos 3 vezes linha 2 nesta matriz. Então, vamos lá fazer os cálculos juntos, olha só. Eu vou trabalhar com a linha 1 e com a linha 2, né, aqui. Vou fazer esse cálculo aqui, ó, linha 1 menos 3 vezes linha 2. Então, linha 1 menos 3 vezes 0, 1. E o resultado eu vou colocar onde? Eu vou colocar na linha 1. Então, 1, que está aqui. Próximo elemento, 3 menos 3 vezes 1, 0, que é esse aqui. Eu acabei de fazer esse cálculo com esses dois números. Agora, esses próximos números aqui, 0 menos 3 vezes 0, 0. Aqui, 0 menos 3 vezes 0, é esse 0. Agora, estou aqui, 0 menos 3 vezes 1, esse menos 3. E agora aqui, 1 menos 3 vezes 1, não, desculpa, 1 menos 3 vezes 0, que é esse 0, né? Deu 1 como resposta. Então, nós concluímos esse passo. Nós colocamos o pivô na linha 2 e zeramos os elementos diferentes do pivô. Então, só tem o pivô na coluna 2, ok? Qual é o próximo passo? É seguir observando a partir da terceira linha qual é a primeira coluna não nula, que vai acontecer aqui. Então, olha só. Então, naquele número que eu mostrei para vocês, vou voltar aqui um pouquinho. Nesse número aqui, é o 3, eu preciso transformá-lo em 1. Então, qual é a operação que você vai utilizar? Então, a gente estava aqui, né? Então, para transformar este número em 1, nós vamos utilizar a operação 1 sobre 3 vezes L3, em toda a linha 3. Então, olha só o que vai acontecer. Nós vamos conseguir transformar aqui em 1, aí continuando nos demais elementos, 1 sobre 3, 0 sobre 3, 0 sobre 3, e vai dar origem a esses números. Agora, observem que com isso, a gente consegue colocar o pivô na terceira linha e acima dele já tem zeros. Todos os elementos, com exceção do pivô, já são nulos, então terminou.
E você vai observar que a matriz que a gente conseguiu aqui, ó, é a matriz identidade. Então, A, que é a matriz que foi colocada inicialmente, é equivalente por linhas à identidade. E o que o teorema garante para a gente? Que esta matriz que sobrou aqui, que apareceu no decorrer do processo, é a inversa de A. Antes, aqui nesse lado direito, eu tinha a identidade, né? E agora eu consegui uma matriz que é a menos 1. Então, a identidade é linha equivalente com a menos 1, que foi o que a gente conseguiu aqui. Então, aqui está o processo que nós colocamos inicialmente, ó, matriz A, identidade. Aplicamos operações elementares e chegamos nessa situação, identidade A menos 1. A gente fala que A é equivalente por linhas com a identidade e que identidade é equivalente por linhas com esta A menos 1 que está aqui. E para a gente concluir, vamos ver um exemplo onde a matriz A não é inversível. Então, nós queremos verificar aqui, nós vamos concluir que não é. Então, olha só, aqui está a matriz. Vamos proceder da mesma maneira, colocar a matriz dada, que agora é uma matriz chamada B, e ao seu lado as colunas da identidade. Nós vamos, a partir da primeira coluna, a partir da primeira linha, procurar a primeira coluna não nula, que já acontece aqui. Porém, o topo é igual a 0. Então, nós vamos fazer uma permutação de linhas, e nesse caso, nós optamos em permutar a linha 1 com a linha 2. Então, foi feita essa permutação, e agora, a matriz que resultou deste processo tem o topo aqui da primeira coluna não nula igual a 1. Poderia ser um número não diferente de 1, se fosse, você iria efetuar a divisão, a multiplicação pelo oposto, para transformar em 1. Agora, o próximo passo é zerar os elementos diferentes do pivô. Então, aqui está o primeiro elemento da primeira linha, que é o pivô. Nós vamos zerar abaixo dele. Na linha 2 já tem 0, resta zerar o elemento da linha 3. Então, foi feita essa operação aqui, linha 3 menos linha 1. Olha só o que aconteceu. Vamos fazer juntos aqui. Eu sempre estou repetindo a matriz anterior para fazer o processo novamente com vocês. Então, olha só. Linha 3 menos linha 1. E o resultado tem que ser colocado na linha 3. Então, 0. 1 menos 0, 1. 5 menos 3, 2. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Então, aqui está a matriz obtida agora, nesse processo. Então, nós colocamos o pivô da primeira linha e zeramos abaixo dele. Agora, para identificar qual é o próximo pivô, você vai ignorar a primeira linha. Eu vou passar aqui um traço para você conseguir observar e procurar a primeira coluna não nula, que está aqui. Observar o topo, ele tem que ser diferente de 0 e tem que ser igual a 1. Ele já é. Então, nós vamos apenas agora zerar os elementos desta coluna que são diferentes do pivô. Acima do pivô já tem 0. Nós vamos zerar, então, este 1 que está aqui abaixo. Então, olha só. Aqui nós repetimos a matriz. Vou marcar aqui novamente. Aqui estava o pivô. Nosso objetivo é zerar esse número 1. Para isso, a operação que foi aplicada é linha 3 menos linha 2. Lembrando que nós, no processo de zerar elementos, a gente sempre usa a linha do pivô. Então, linha 3 menos linha 2. E aí, nós vamos fazer isso ao longo de toda a linha 3. Então, olha só. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. Agora, você vai observar que com o resultado obtido, nós não temos pivô na terceira linha. Ou seja, é impossível que esta matriz se transforme em identidade. Então, ela quer dizer, então, o seguinte: antes não tinha matriz A, a gente saiu fazendo algumas operações
até chegar aqui nessa matriz. Essa matriz aqui é diferente da matriz identidade, não é identidade. Então, como A não é equivalente com a identidade, o que acontece? Vou escrever o teorema aqui novamente para vocês verem. O teorema falava o seguinte: A é equivalente por linhas com a identidade se somente se existe A menos 1. O que eu falei para vocês? Que a gente nega algum dos membros da sentença, o outro é negado automaticamente. Então, como A não é equivalente com a identidade, a gente negou essa parte, essa aqui vai ter que ser negada também. Então, não existe A menos 1, certo, pessoal? E assim a gente termina esse assunto e vocês podem praticar um pouquinho aqui nesta lista de exercícios. E até a próxima aula.